Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula de número 12. Estamos aí desde duas aulas a três aulas, tendo essa visão panorâmica da Palavra de Deus. Tivemos a visão panorâmica, depois só o Pentateuco, livros históricos e agora, através do Antigo Testamento ainda, vamos para a aula hoje de livros poéticos. Nossa apostila roxa, estação roxa, material aí da nossa Secretaria-Geral de Educação e Cultura, que vale muito a pena. Hoje a nossa aula da lição 12 é na página 79. Primeiramente, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma aula em que estamos juntos reunidos para aprender mais da palavra. Glorioso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, por estarmos aqui juntos reunidos para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Para não só aprender também, é claro, mas para que possamos, ao conhecer a Tua palavra, sermos praticantes desta palavra e assim frutificar em toda boa obra como um verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso, neste momento, Senhor, que todo impedimento, que todo embaraço que queira atrapalhar o desenvolvimento desta aula, o desenvolvimento, Senhor, desse momento de estudo de cada irmão, de cada irmã, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. E pedimos neste momento, Pai, que a Tua graça, o Teu poder venha, Senhor, sobre as nossas vidas, me capacitando para que eu possa transmitir da melhor forma possível a Tua palavra a cada irmão e a cada irmã. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Espírito Santo conduza tudo, Pai, daqui em diante, porque Ele, é o intérprete dessas sagradas Escrituras e precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém, Jesus. Então, vamos hoje na lição 12, livros poéticos. O texto bíblico daqui, da nossa aula, é de Jó 28. Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz assim, está na apostila. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A apostila vai nos dizer assim, o objetivo da lição. Levar o aluno a reconhecer o estilo poético da Bíblia, ao tratar profundamente de assuntos universais e morais da humanidade, auxiliando seu comportamento cristão. Então, os livros poéticos, vou até escrever aqui que eu acho muito importante, trata de assuntos universais e morais da humanidade, certo? Além disso, auxilia na vida cristã, certo? E tem um detalhe que eu quero adicionar, que a apostila aqui ela não fala para nós. Nos livros poéticos não é um texto de doutrina, não possui doutrina, tá certo? Tipo acerca da salvação, acerca do pecado. Não. Livros poéticos, ele sempre vai tratar dos assuntos universais e morais da humanidade, vai auxiliar na vida cristã de uma forma prática, de uma forma objetiva, de uma forma sapiencial, ou seja, de forma de sabedoria, voltado nesse estilo. Então, vamos lá na página 78, vai nos dizer assim. No Antigo Testamento, os livros poéticos, constituídos por... Quais são os livros poéticos? Tá? Vou colocar assim, nesse box aqui do lado. Os livros poéticos. Vamos lá, quais são esses livros? Só para vocês entenderem aqui essa divisão. O primeiro livro poético
é o livro de Jó, sendo seguido do conhecido livro de Salmos, depois indo para Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Certo? Então esses são os livros poéticos. Está aqui descrito na introdução da nossa apostila. Não tratam da nação de Israel, esses livros poéticos, mas tratam de assuntos individuais. Falam das experiências da vida, da relação do coração de Deus e da intimidade que o salvo tem com ele. É óbvio que o povo hebreu escreveu muita poesia sobre muitos assuntos variados. Porém, nem toda a poesia que eles escreveram chegou para fazer parte da Bíblia. E nós temos exemplos aí. Olha lá na nossa apostila, exemplos de textos bíblicos que não chegou aí a fazer parte da Bíblia, mas vocês vão entender esses exemplos do porquê. Vamos lá no livro de 1 Reis, a sigla na sua Bíblia é RS, abreviatura. 1 Reis, capítulo 4, versículo número 29 a 33, que diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até ao ísopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Então você viu que Salomão ele compôs 3.000 provérbios. Nem todos esses provérbios, né, estão na Bíblia, ou seja, nem todos esses provérbios com certeza foram inspirados por Deus, né? Porque o que está na palavra, está na Bíblia, é os que foram inspirados por Deus. E nós temos aí também de exemplos Números. Aliás, antes do Números, vamos em Josué 10, 13, só para vocês terem noção. Josué 10, 13. Josué capítulo 10, versículo 13, que diz assim: E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? Olha só, hein? Não está isso escrito no livro dos justos? É a mesma coisa que nós vamos encontrar esse livro dos justos. A gente vai encontrar em Números 21, 14 a respeito disso. E quando a gente está falando do livro dos justos, eu só vou explicar para vocês a questão de por que não tem alguns provérbios, né, algumas poesias que não fazem parte, né, do cânon da Bíblia. Se você for ver esse livro dos justos, vai ter bíblias que vai dizer livro de Jassar. E esse livro dos justos, ele serviu como uma das fontes ancestrais para historiadores de Israel. Só que esse livro não sobreviveu como documento e se perdeu, né? Então, tanto em Números 21, 14 quanto em Josué 10, 13 falam desses livros e com certeza tinham poesias acerca da história da nação de Israel, acerca dos poetas de Israel, mas se perdeu. Então, muita poesia hebraica não parou na Bíblia. E olha só o que os livros vai nos ensinar. Esses livros aqui descritos, conforme eu fiz. Jó nos ensina como viver no sofrimento, vencer no sofrimento e dele tirar lições. Salmos
mesmo sendo uma coletânea de louvores, nos ensinam como é a vida nova em Cristo, que se manifesta em várias virtudes divinas. Exemplo, em Salmos podemos ver o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, ele é um resumo, ele é um compêndio de tudo que vai se encontrar nos demais salmos, né? Vai dizer, né? O Salmo 1 trata sobre a questão da vida do justo em certos aspectos. Então, temos o Salmo 1 aí como exemplo. Provérbios nos ensinam a sabedoria divina aplicada para a nossa vida aqui na terra. Eclesiastes nos ensina que nada aqui debaixo do sol nos dá satisfação e felicidade verdadeira, mas que o sentimento certo da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é o dever de todo o homem. E temos Cantares de Salomão, que nos ensina de maneira simbólica como é o amor e a intimidade da comunhão. E muitos estudiosos, né, vão dizer também que é uma analogia do casamento, né, em relação entre Cristo e a igreja. Então, esses são o que os livros podem nos ensinar. Claro que vamos ver mais à frente sobre cada um deles aqui. Olha só, primeiro tópico aqui da página de número 81. Provérbios e os sábios. Para transmitirem o seu ensinamento, os sábios recorrem frequentemente ao provérbio sob duas diferentes formas. Então vamos lá. Vamos até apagar isso aí. Agora eu vou apagar, tá certo? A gente tratar sobre essa questão dos livros poéticos, né? Vou ver se eu até deixo essa escritinha aqui dos livros. Deixa eu não precisar apagar. Então, ó, primeiro tópico. Provérbio e os sábios. Então, eles vão tratar, né, duas formas. Quais são elas? Tá aqui, ó. Vamos lá. Admoestação. Admoestação e sem... Olha, já sentença. Vocês me perdoem no áudio se vazar alguma coisa do lado de fora. Felizmente vivo entre vizinhos e é complicado. Então, tente focar aí na aula comigo aqui. Então, ó, são duas formas, né, que eles, os sábios, recorrem para os seus ensinamentos nos provérbios. Como são isso? Temos a admoestação, ou seja, admoestação é com o dedo mesmo, repreender de forma amigável. Ou seja, é o famoso aconselhar. Ou melhor dizendo, né? Advertir. Ou o famoso, né, que a gente chama de pregação de admoestar, né? E temos a forma da sentença, que seria conselhos diretos, seus motivos. Ou seja, eles vão usar duas formas nas questões poéticas. De uma forma amigável, falando, meu filho, é isso, explicando. Ou pum, é isso. Para o justo é caminho de vida, para o ímpio é caminho de morte. Pronto, ele foi direto na sua sentença. Então, essas são as duas formas, né, que os provérbios, os sábios usam para transmitir os seus provérbios. E claro que tem outros modelos didáticos que a Bíblia vai nos expor, tá? Outros modelos. Olha só, temos o poema sapiencial,
que a gente encontra até em Provérbios capítulo 1 até o capítulo 9, exemplo, que é um poema de sabedoria, poema totalmente voltado, aquela forma do saber. Temos, como em Jó capítulo 3 ao capítulo 31, questão de diálogo. Você vai aprender a forma do diálogo que Jó teve com seus amigos, seus 3 amigos, inclusive depois Jó teve com Deus. E também temos uma que se chama assim, a digressão no discurso. Essa questão da digressão no discurso é mais característica para o livro de Eclesiastes, porque digressão significa a ação de se afastar por alguns momentos do assunto sobre o qual se discute. Ou seja, você lança um assunto, mas depois você diminui, se afasta falando até de outro, e depois você retoma novamente sobre esse assunto. Por isso, quando você vai ler livros poéticos, principalmente de sapienciais, de trata de assuntos da vida, você vê que um versículo fala de uma coisa, daqui a pouco o outro fala de outra. Nunca é uma cadência de capítulo, mas até por versículos, cada um tratando de assuntos diferenciados. Então, essa digressão no discurso. E nós temos também sobre a alegoria. O que seria alegoria? São expressões figuradas, né? Quando você fala de uma coisa, mas na verdade ele está se subentendendo a outra. Você usa para falar sobre isso. Exemplo, nós temos em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 5, versículos 5 a 19, em que Salomão vai alertar ao jovem sobre a mulher adulta. Aí ele vai falar trechos ali figurados. Por exemplo, quando ele vai falar assim, é melhor você beber água da sua cisterna. Salomão estava falando da água, se ele estava falando de mulher adúltera. Na verdade, nesse versículo ele gosta de enfatizar, é melhor você ter um relacionamento íntimo com a sua esposa do que com a mulher adúltera. Então, eles trabalham muito nesse sentido figurado, nesse sentido sapiencial, realmente, de sabedoria, até levando o cristão, né, o leitor da Bíblia, a refletir sobre aquele versículo. Livro poético, já vai uma dica, nunca leia de forma rápida, mas sempre medite naquilo que você está lendo, porque há uma verdade prática, né, de vida cristã para a pessoa que está meditando ali naquele pequeno versículo, naquele pequeno compêndio que o livro está dizendo. Então, temos essas formas e temos ainda também a última aqui, que é a oração e o cântico de louvor. Característico do quê? Dos nossos queridos e amados, que todo mundo gosta de abrir na Bíblia, e o risco de quando você vai abrir a Bíblia cair é maior, que é o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos. E lá encontramos oração, cânticos de louvor, também tem vários outros tipos de cânticos dentro do próprio inário do hebreu. Salmos é o inário do hebreu. Então, a gente vai tratar mais a fundo daqui em diante a respeito disso. Então, temos aí isso no tópico 1, né? Provérbios e os Salmos, na página 81. E tem o tópico 2, caráter e temas. Olha só como eles falam aqui na apostila. Mediante a comunicação dos seus conhecimentos, da sua experiência e da sua fé em Deus, os sábios de Israel tensionam que seus discípulos, hoje em dia, é claro, nós somos discípulos de Cristo, não de sábios, de homens, né? Apenas temos que ouvir a palavra. Claro que há homens de Deus pregando essa palavra, mas nós temos que ir pelo que a Bíblia diz, pelo que a Bíblia nos aponta, né? Mas naquela época foi escrito num período, né? E serviu e serve até hoje para os hebreus. E tenciona, né, que seus discípulos, a quem eles costumavam chamar de filhos, temos um exemplo aí em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, aprendessem a importância de desenvolver determinados aspectos práticos da vida. Ou seja, então, o caráter e o tema dos livros poéticos é focar, hoje em dia, para nós que somos discípulos de Cristo,
servimos ao Deus de Israel, né, para que nós possamos crescer na vida cristã. Você vai me dizer, oxe, eu sou comerciante. O que a Bíblia me diz para ser comerciante? Em Provérbios nós vamos encontrar que Deus não gosta da balança enganadora. Por exemplo, você é um comerciante aí que pesa mamão, né? Mexe com frutas ou até carne mais ou menos, mexe com balança e você começa a fraudar a sua balança. Isso é um adultério. E a Bíblia vai dizer que o discípulo de Cristo, neste caso, nós somos discípulos de Cristo, ele é honesto. Isso a gente aprende em Provérbios, né? Por exemplo, que é um livro. E nós temos esse tópico 3, a sabedoria. Numa etapa posterior da sua história, o povo hebreu identificou a sabedoria com a lei. Lei, a gente vai levar o pé da letra no sentido de instrução, tá certo? Então identificou sabedoria com a lei promulgada por Moisés no Monte Sinai. Os hebreus, eles misturavam isso, tá bom? Eles tinham essa mescla. Assim, Provérbios capítulo 1, versículo 7, estabelece que o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, antes de mais nada, né, você tem que temer a Deus para ter a sabedoria. E Jó 28, 28 afirma que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. O que contém uma admoestação característica da lei mosaica e também de toda a Bíblia. Vale ressaltar, para um judeu isso faz parte da sua doutrina. Mas para nós, como expliquei anteriormente, já estava olhando para a luz, mas eu apaguei, livros poéticos não são textos doutrinários. Os textos doutrinários nós vamos ver mais lá na frente com as nossas aulas, quando nós falarmos sobre as epístolas, sobre as cartas que Paulo escreveu e os demais apóstolos escreveram, norteando a forma da igreja de Cristo. Então, para o judeu, eles não creem na igreja de Cristo, eles não creem em Cristo. Então, eles estão no Velho Testamento, na antiga lei. Então, para eles, isso faz parte da lei, da instrução. Para nós, leva no sentido não lei, mas sentido de instrução da vida cristã por um crescimento espiritual e tomada de atitude moral do cristão perante a sociedade. Então, ó, os judeus leem os 5 rolos, tá? Eles consideram esses 5 rolos aqui, na Bíblia hebraica, ó, vou colocar aqui até no canto, ó, Bíblia hebraica, tá certo? Para a Bíblia hebraica, os 5 livros que eu vou colocar aqui diante, aqui, ó, no cantinho, é chamado de Megilote. Megilote. São 5 rolos que eles leem. Que no caso, vou colocar aqui de forma abreviada: Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastes e Lamentações. Vou explicar uma coisa aqui interessante, tá? A apostila segue uma linha, mas tem outra. Vou explicar. Os judeus, eles vão ler esses 5 rolos, chamados de Megillote, individualmente, anualmente, durante as festas. As 5 festas principais que eles têm. Uma delas é a Páscoa, né, que trata do Êxodo. Eles leem o livro dos Cânticos dos Cânticos. Esse Cântico dos Cânticos eu coloquei ali, tá aqui, ó, Cantares de Salomão. Tem Bíblia que vai dizer o Cântico dos Cânticos de Salomão. Tem Bíblia que vai dizer Cantares de Salomão. E também, no Pentecostes, né, como era a época da celebração da colheita, era lido o livro de Ruth. Ruth era lido no dia de Pentecostes. Esther era um livro que era lido na festa do Purim, comemorando aí o livramento, a mudança da sorte. Purim significa isso, né? Mudança da sorte do povo de Israel da mão de Amã.
E também temos Eclesiastes, que era lido na festa dos tabernáculos, a festa mais alegre. E Lamentações, como assim? O texto do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, que no dia 9 do mês de Abib, que é calendário judaico, como lembrança da destruição de Jerusalém que aconteceu no período para o exílio na Babilônia. Então, esse livro de Lamentações, para a apostila aqui nossa, tá? Ela vai tratar como, na próxima lição, como parte dos livros proféticos. Mas alguns estudiosos, se você for querer pesquisar na curiosidade a linha do tempo do Velho Testamento por livros, tem estudioso que vai encaixar Lamentações de Jeremias, por causa do seu formato de escrita, como um livro poético. Tá bom? Então, esses eram os 5 rolos que eram lidos nas festas dos judeus: Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastes e Lamentações de Jeremias. Então, pela forma de escrita, Lamentações é considerado, por alguns estudiosos, livro poético. Para nós, vamos estudar aí como cunho profético. Mais à frente vamos ler isso aí. Então vamos entrar em cada livro agora? Olha só, o livro de Jó. O livro de Jó é um livro universal, porque se dirige a uma necessidade universal. A agonia do coração humano, torturado pela angústia e pelas muitas aflições a que a carne está sujeita. Qual é então a mensagem do livro? O livro denuncia de maneira notável a insuficiência dos homens, sem Deus, em compreender realmente a razão ou origem dos sofrimentos. Tudo o que acontece no mundo físico ou natural tem sua origem no mundo sobrenatural ou espiritual. Todo sofrimento que sobreveio a Jó teve sua origem em fatos sobrenaturais. Dá uma pausa aqui para mostrar que o livro de Jó vai nos demonstrar que existe coisas que acontecem no mundo espiritual, a qual humanamente nós não vemos, tá certo? Não tem como ver com os olhos da carne, mas se o Espírito Santo bem assim quiser, nos é revelado o que é espiritual. Então, muitas das vezes, o que nós proclamamos com a nossa boca, até inclusive, tem reflexo no mundo espiritual, mesmo sem nós percebermos. Então, no livro de Jó, nós vemos que tudo começou quando o diabo quis mostrar para Deus que Jó não era temente assim, que Jó não era um servo fiel. Foi aí, através dessa discussão, desse apontamento do diabo para Deus, que Deus deu a permissão para o diabo mexer com Jó, mas é claro, não tocando a sua alma, porque a alma pertence ao Senhor. Então, aconteceu todo esse sofrimento e Jó quis entender. Jó tentou ali de tudo entender conforme o livro nos aponta. E virando a página para o número 82, vai dizer assim um restinho falando sobre o livro de Jó. Todo sofrimento e questionamento que ocorre durante todo o livro só cessa quando Jó reconhece o Senhor na sua vida. A conclusão é tirada por Jó em capítulo 42, versículos de 1 a 6. Até que Jó fala aquele famoso versículo de 42:2. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que a escola bíblica não queria entrar muito nessa questão, mas eu costumo analisar que a Bíblia, ela apontou. Jó era temente, Jó sacrificava, Jó orava. Mas quantas vezes as pessoas fazem isso no automático? Quantas vezes as pessoas não se atentam? E quando acontece o sofrimento, é aí que é a hora, como diz o apóstolo Pedro, né? É na hora do sofrimento que a fé é provada. Mas ela tem que sair mais forte, mais fortalecida do que aquele sofrimento.
E sempre se lembrando, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, se com ele, com Cristo, padecemos, sofremos, com ele também reinaremos. Então, o sofrimento para o cristão, ele tem que ser motivo de grande gozo. E principalmente quando é sofrimento pelo nome do Senhor Jesus. Porque se estamos sofrendo, estamos no caminho certo, estamos caminhando na vontade do Senhor. E com certeza, o que tem aqui na terra não há de se comparar com o galardão que há nos céus. Então, o livro de Jó ensina muita coisa, se nós meditarmos, né, nele como livro poético. Vamos lá para o inário do povo hebreu, Salmos. Salmo é uma palavra grega, provavelmente com certeza veio da versão da Bíblia na Septuaginta. Septuaginta é uma versão em que 70, né, por volta de 70 estudiosos, por volta de 70, fala Septuaginta de 70, né? Mas na verdade 72, mas a gente fala 70, que pegaram o Antigo Testamento e traduziram do hebraico para a língua da época, que era grego. Então esse essa versão de Bíblia, chamada Septuaginta, que significa, né, salmo, significa cânticos tocados nos instrumentos de corda. Saltério vem da mesma palavra e é um tipo de harpa. O nome Salmos fala da coleção toda de salmos que estão nesse livro. Em hebraico, esse livro é chamado o livro de orações, ou o livro de louvor. Então, Salmos, na verdade, quando você lê, você já tem que ler pensando, ele é poético. Mas com certeza, isso que está em poesia era uma letra. Eu até acho interessante, não costumo falar da minha vida, mas eu me lembro que eu acho que eu tinha 11 anos de idade. E eu com 11 anos de idade, lendo a palavra de Deus, eu parei numa palavra que eu achei estranho, que às vezes a gente encontra nos Salmos. Está lá o Salmo, e o Senhor, meu pastor, vou estar dando exemplo, claro que acho que não tem no Salmo 23, né? O Senhor, meu pastor, né, fatrado e tarde, verde, daqui a pouco, Selá. Aí você fala, mas por que no versículo tem essa palavra Selá? Tem umas que é Selá, tem umas que parecem estranhas, você fala sobre esse negócio, não estão parecendo muito de Cristo, não. Na verdade, aquilo são palavras de notações musicais do povo judeu. Por exemplo, Selá vai significar pausa. Então, ele está cantando uma música, né? Tipo, eu confio no Senhor, Ele é grandioso. Pausa. Para dar início a uma outra estrofe. Então, aquilo era notação musical. Eu lembro quando era criança, eu fui questionar o pastor o porquê daquela palavra. E hoje, quando eu meditava, né? Quando eu montava a aula, eu falei, nossa, quando eu era criança, eu me atentei essa assim isolada que às vezes todo mundo pula. Mas era uma notação musical. Então, vou comprovando que o livro de Salmos é um livro de louvor, mas também tem as orações. Então vamos lá, livro de Salmos. Temos também o livro de Provérbios. A maior parte dos provérbios é atribuída a Salomão. Teve alguns provérbios também foram escritos por outras pessoas, mas a maior parte foi o rei Salomão. Provérbio é um ditado curto, cuja vivacidade está na comparação. Destinaram-se, em primeiro lugar, o livro de Provérbios aos jovens. Por quê? O livro de Provérbios era um livro de introdução da vida que viria ao jovem que estava iniciando seus primeiros passos. E principalmente no primeiro do trabalho. Por isso que eles estavam mostrando, no livro de Provérbios, a gente vê muito também enfatização de que quem trabalha, colhe. O tolo, por sua vez, colhe ventos, não colhe nada. Então era para um incentivo aos jovens daquela época em que foi escrito. Os provérbios contêm a sabedoria divina aplicada a questões práticas do nosso dia a dia. Salomão amava o Senhor. Ele orou pedindo um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Temos lá, né, tudo isso em 1 Reis, capítulo 3, versículos 9 e 12. Foi testado em questões práticas, tais como administração justa e diplomacia. Só para vocês terem noção,
Salomão foi um rei que houve paz no seu reinado. Nenhum inimigo se levantou contra Israel e ele diplomaticamente fazia os acordos e conduzia o seu reinado. E administração de forma justa. Ele colocava, às vezes não tão justo, depende dos olhos, mas ele fazia as divisões corretas dos trabalhos, dos seus funcionários. Os estrangeiros, é claro, que ele deixava para trabalhos mais forçados, mais braçais, e ele fazia essa administração de forma justa, que inclusive no período de Salomão, a Bíblia vai nos dizer, a prata já não tinha nem valor, de tanto que ele fez a economia girar naquela época. A prata já não tinha mais valor, era o ouro que se negociava, a ponto dessa administração justa do rei Salomão. Então, sua sabedoria tornou-se famosa em todo o mundo, conhecido daquela época, como 1 Reis 4:30. Temos aí uma referência e temos até, inclusive, aí a visita da rainha de Sabá, ou da Etiópia, que foi para conhecer a sabedoria de Salomão. Ele compôs provérbios e cânticos e respondeu enigmas que as pessoas também levavam a ele, como 1 Reis 4:32 e capítulo 10, versículo 1. Então, só uma retomada nesse livro de Provérbios. Interessante que Salomão, mesmo com toda essa sua sabedoria, a palavra de Deus vai dizer que não houve nenhum outro sábio tão qual teve Salomão, teve sabedoria. Mas uma coisa, enquanto eu meditava nas Escrituras, eu entendi. Salomão tinha sabedoria, só que ele esqueceu de um detalhe, quando ele começou a se perder por causa das suas diversas mulheres e da diplomacia que exigia isso dele. Tudo o que nós temos de sabedoria ou de bens, a glória não tem que ser nossa, a glória tem que ser de Deus. E se você prestar atenção, a rainha de Sabá foi no seu palácio, se admirou com o seu ouro, admirou-se com os seus bens, admirou com a sua sabedoria. Ela até reconheceu o grande é o Deus de Israel. Mas você não percebe em nenhum momento o próprio Salomão acreditando essa glória ao Senhor. Então muitas vezes as pessoas se perdem, porque querem inflar o seu ego, deixar a glória para si. Mas na verdade a glória é de Deus, porque tudo provém dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, mesmo antes de se corromper, Salomão foi usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever estes livros sapienciais. Eu acho bonito essa palavra, sapiência, ou seja, sabedoria. Eclesiastes é um livro que Salomão escreveu no seu período da velhice, quando ele analisou a sua própria vida e viu que tudo que há debaixo do sol é vaidade. Tudo termina em nada. Olha só o que a apóstolo vai nos dizer. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo filho de Davi, rei de Jerusalém. Está lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Salomão, um homem abençoado por Deus com sabedoria sem igual entre seres humanos. Como está em 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 31. Eclesiastes serve de prova da futilidade da busca de alegria e realização satisfatória nessa vida. Salomão procurou a felicidade em todo lugar, mas não conseguiu achá-la em nenhuma das suas realizações. As conclusões mais importantes do rei Salomão não se limitavam às experiências debaixo do sol, ou seja, o mundo físico, pois ele percebeu a importância de olhar para cima para achar sentido e satisfação na vida. E mesmo nisso, o homem encara as suas próprias limitações. O objetivo não é compreender Deus, pois nem o homem mais sábio do mundo seria capaz disso. O único objetivo digno da dedicação e do esforço do homem, concluiu o rei Salomão, é temer e obedecer ao Criador. Olha que interessante, ele mostrando que o homem não vai procurar aqui na terra, não vai achar nada que vai satisfazê-lo, a não ser olhar para o alto, a não ser olhar para as coisas do céu, dizer tudo que é do céu eu quero, e passar a temer, ter respeito ao Senhor,
e obedecê-lo como se deve ser obedecido. Então, o livro de Eclesiastes é um velho rei percebendo que ele fez de tudo, mas no fim da vida tudo foi vaidade. Porque quem pode preencher mesmo o vazio do homem, esse anseio pela eternidade, como cita aí no livro de Eclesiastes, que é uma passagem que cita, é somente o próprio Deus. Então vamos para o próximo livro, que é Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, né? E não é um cântico qualquer não, hein? Diz aqui na apostila que é o Shir Hashim, que em hebraico vai significar o melhor dos cânticos, o mais importante dos cânticos do rei Salomão, que ele era um rei, mas também um pastor. Fala, como assim? Naquela época, no tempo do Antigo Testamento, os governantes também eram chamados de pastores. Então, por isso que é muito importante o seu pastor, ou seja, para nós aqui da Quadrangular, Jardim Dourado, os nossos pastores, pastor Marinês, pastor Djalma, a importância desses líderes em nossa igreja. Então, esse livro do rei Salomão trata do amor e do casamento. E na cultura hebraica, durante a semana de celebração de um matrimônio, o noivo e a noiva são tratados como um rei e uma rainha. Olha só porque essa analogia do rei, né? Ela fala, né? Texto lá vai poetizar, ela falando, do meu noivo, que é o meu amigo, que é o meu rei e tal. E tem toda aquela nuance. Tem igreja que não gosta muito de ler Cantares de Salomão, né? Nem pregar. Mas, claro que ele é um livro muito importante, né? Inclusive faz parte do cânon, né? Da formação das Escrituras. Então, na cultura hebraica, durante a semana de celebração de um matrimônio, né? O noivo e a noiva são tratados como um rei e uma rainha. Salomão, entre aspas, né? Canta as alegrias e virtudes do amor conjugal. E escreveu este livro tão belo que possui ainda diversas nuances teológicas. Mas seu tema principal são dádivas de Deus, o amor e o casamento. Então, Cantares de Salomão vai celebrar o casamento, a união entre o homem e a mulher, que é a forma que Deus instituiu desde o Gênesis. E é claro, né, alguns estudiosos fazem comparação entre Cristo e a igreja neste livro. Que o noivo, né, o rei, é Cristo e a noiva sulamita, né, é a igreja. Alguns. E temos aqui um quadro no final dessa página 83, um resumo aí dos livros poéticos. Você que tem a apostila aí, pode estudar, resume tudo aí o que a gente falou nesses minutos de aula a respeito aí de provérbios, enfim. Vou até ler aqui, ó. Provérbios, o tipo de literatura, ele é sabedoria, voltado para o didático. A sua palavra-chave é sabedoria. E também temos aí outra palavra-chave que significa sabedoria prática para a vida íntegra, piedosa. O livro de Eclesiastes é um tipo de leitura também de sabedoria didática e tem como palavra-chave futilidade no mundo, esperança em Deus. Era lido na festa dos tabernáculos. Jó, que é também um livro de sabedoria didático, tem a palavra-chave provações, no sentido do sofrimento do justo para seu aperfeiçoamento, como diz lá em 1 Pedro. E não era lido em nenhuma festa. Salmos era um tipo de literatura de emoções, voltado para o devocional. Palavra-chave, adoração. E a palavra-chave também do outro tópico é oração e louvor a Deus no cotidiano. E o livro de Cantares, também de emoções e devocional. A palavra-chave é o amor, inclusive puro entre dois amantes, ou entre Deus e o seu povo. Era lido na festa da Páscoa. Então, alunos, chegamos ao final de mais uma aula, essa aula número 12 da apostila Estação Roxa. Quero desde já agradecer, né, por esses minutos que nós passamos estudando a Palavra de Deus.
Vamos orar para encerrar? Vamos lá. Curve a cabeça, feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, graças lhe damos, Senhor, por mais uma aula da nossa escola bíblica quadrangular. Senhor, abençoe a cada vida, a cada coração, a cada família, aonde este vídeo tem chegado, aonde tem alcançado, Pai. Eu declaro, Senhor, a tua paz nesses lares. E que esses lares, Senhor, recebam a visita, Esse lar ainda já tem, melhor ainda, da presença gloriosa do Espírito Santo. Estamos no mês aí, Senhor, de junho, o mês de junho, que é o mês, Senhor, do Espírito Santo, pela nossa Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de São Paulo. E que, Pai, no nome do Senhor Jesus, nesse mês do Espírito Santo, nós estamos proclamando profeticamente que o Espírito Santo no meu lar, que o Espírito Santo esteja em cada lar, Senhor, dando, Senhor, discernimento, dando sabedoria, fazendo que compreenda as Escrituras, porque Tu és, Espírito Santo, o intérprete delas, Pai. E Tu é quem conduz o homem durante o período da sua santificação. Por isso, meu Deus, agora, orando, Senhor, por cada aluno, por cada aluna, Pai, que eles cresçam na graça, no conhecimento, também na unção e no poder do alto, gerando frutos, frutificando em toda boa obra, ganhando almas, sendo testemunhas do Senhor, sendo capacitados por este Espírito Santo, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agora e, Senhor, abençoamos cada vida, cada família, Senhor, neste momento que está acompanhando, Senhor, acompanhou esta videoaula. Pai, graças lhe damos nesta noite, ou neste momento, que você está acompanhando, a pessoa está acompanhando juntamente comigo. Graças lhe damos, Senhor, neste momento, por esta aula e por tudo o que aconteceu aqui. Pai, muito obrigado por tudo. É o que nós agradecemos de coração. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, neste ano de 2020. Estamos passando por este período, mas já estaremos todos reunidos. E sempre, lembrando, ano de superação. Superando, na leitura bíblica, superando no estudo, superando em crescimento. Não só espiritual, mas em todas as áreas da sua vida, porque sobre ti repousa o Espírito de excelência. Até a próxima aula. Deus te abençoe.